Ezequiel, capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus. Este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra. Do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Amate, a cidade Azer-Aticom, que está junto ao limite de Aurã. Assim, o limite será desde o mar até Azar-Enon, o limite de Damasco, e, na direção do norte, está o limite de Amate. Este será o lado do norte. O lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o limite do norte até ao mar do oriente. Medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cades, junto ao ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Este será o lado do sul.
O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para vossa herança e para dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança, no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhes dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco até junto de Amate, e desde o lado oriental até ao ocidente. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Azer, uma porção, limitando-se com Azer desde o lado oriental até ao ocidental, Naftali, uma porção, limitando-se com Naftali desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés, uma porção, limitando-se com Manassés desde o lado oriental até ao ocidental, Efraim, uma porção, limitando-se com Efraim desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben, uma porção, limitando-se com Ruben desde o lado oriental até ao ocidental, Judá, uma porção, limitando-se com Judá desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que haveis de separar, de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções, desde o lado oriental até ao ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que haveis de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá, ao norte, 25.000 côvados, ao ocidente, 10.000 de largura, ao oriente, 10.000 de largura e ao sul, 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadoque, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será a região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para a habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte, de 4.500 côvados, o lado sul, de 4.500, o lado oriental, de 4.500, e o lado ocidental, de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte, de 250 côvados, ao sul, de 250 côvados, ao oriente, de 250 e ao ocidente, de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade.
lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados enquadrado, isto é, a região sagrada juntamente com a possessão da cidade. O que restar será para o príncipe deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do Oriente e também dos 25.000 côvados em direção do Ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim. Será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental. Simeão, uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental. Issacar, uma porção, limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até ao ocidental. Zebulon, uma porção, limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até ao ocidental. Gade, uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádes, ao longo do ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Provérbios, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos.
para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Epístola de Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.